bonjour! Uma festa, né? Infecte. Deixa eu baixar um pouquinho. Une chanson pour vous attendre. Uma musiquinha para esperá-los. Salut! Bonjour, mes chéris. Vou assinar para vocês, ó. Qual a dinâmica? Costumo esperar um pouquinho, hein? Bota uma musiquinha, pessoal chegar. Vamos ver o que é hoje. La négation. Enquanto a gente espera, quem já tá chegando, me fala uma coisa. Salut, Marcela. Me fala uma coisa. Qual é o nível de vocês? De quem tá chegando aí? Básico, tem uma noção. Vai começar do zero comigo no curso francês em um mês. Deixa eu conhecê-los um pouquinho aqui. Escrevam pra mim, por favor. Musiquinha aí, hora de começar eu tiro a musiquinha. Salut. Rock and roll, que é uma musiquinha de rock. Falei aqui com... Assinar com o sotaque francês. Cara, essa playlist chama Why Bonjour, que eu fiz e coloquei há um ano você tá fazendo francês, então essa aula vai ser boa pra você. Por que eu até perguntei isso? Duolingo, recomendo também, hein? Pra dar uma estudadinha, não pra aprender, tá, gente? Pra estudar, no momento que você tá ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos, pra você estudar o que você já viu na sua aula de francês. O Duolingo é uma boa ferramenta. Merci, Fábio. Quem mais? Oi, gente. Vamos chegando aí. Ó, quem não sabe nada, talvez tenha um pouquinho de dificuldade na aula de hoje, tá? Vou trazer a forma mais tradicional, né, a mais utilizada da negação para vocês e mais duas formas de utilizar a negação. Então, para quem não sabe nada ainda, porque ainda não fez o meu curso, ainda não começou a estudar comigo, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, mas eu vou fazer o melhor para que todos entendam, tá? Mas para quem não sabe nada, o ideal é que faça o meu curso básico e depois reveja essa live, que vai ficar 100% clara, tá? Boa noite, bonsoir, Evanildo. Vamos chegando. Que mais? Ó, tava falando da playlist, né? Minha playlist, o Why Bonjour, no Spotify. Depois, se quiserem me enviar sugestões de músicas francesas, podem me enviar que eu coloco lá. Quem quiser ouvir, só jogar aí o Why Bonjour, tá? E, querem tirar dúvidas sobre o meu curso? Ó, tô aqui com um lookzinho que eu vim direto da gravação. Amanhã é o último dia, então em pouquíssimas semanas ele vai estar pronto para vocês. Francês em um mês, vamos ver o básico em 30 dias, tá? Esse curso é para quem? Para quem não sabe nada e para quem tem uma noção. Também para quem já fez aula há mais tempo e tá aí sem ter contato, tá meio enferrujado, também vai ser muito legal para você esse curso. Tá? Vamos ficar um mês tendo aula. Como assim? Todo dia vamos ter mais ou menos 30 minutos de aula por 30 dias. E mais 2 aulas bônus. Quais são minhas aulas bônus? Uma delas, palavrões em francês. Gente, é importante, tá? Não vai dizer que não é importante. Por que que é importante? Não só, né? Raíssa, palavrão, isso é uma besteira. Na verdade não, porque acaba sendo também uma experiência cultural você saber como os franceses usam os palavrões, as expressões que eles usam, em quais situações eles usam os palavrões. Então, além de tudo, é uma experiência cultural. Porque eu acho que quando a gente aprende uma língua, a gente não quer só falar a língua, a gente quer entender como, né, no caso do francês, como os franceses se comunicam, como eles utilizam, como é que é a personalidade deles. E tudo isso a gente vê através da língua deles, né? Então, o meu curso, ele traz isso também. Não é só gramática, não é só pegar um livro de francês e passar para vocês. Não, morei em Paris, né? Estudei em Paris, trabalhei em Paris, então trago muito experiências de Paris. Se você gosta de Paris, você não pode ficar sem o meu curso francês em um mês, tá, gente? Valor do curso. Michele, não posso falar, é spoiler. Mas eu acho que em 1 ou 2 semanas vai estar aí pra vocês, tá? Todas as informações. Algumas coisas eu ainda não posso falar, que estão sendo terminadas ali de serem montadas e feitas pelo pessoal do marketing, mas já sai pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês aprendam bastante e que seja só o início, né?
Que a gente começa aí, a gente só para quando a gente estiver fazendo uma live igualzinha a essa aqui, ó. Só que em francês, tá? E vocês entendendo o quê? 100% do que eu tô falando. Viu? Salut! Mais gente chegando aí. Ó, vou começando, hein? Vou começando. Quem chegou na hora tá a fim de ter aula. Quem não chegou na hora, vê depois, tá? Que vai ficar salva. Salut, salut, bonsoir. Bonsoir, les chéris. Boa noite, meus queridos. Bonsoir, mes chéris. Bonsoir, mes chéris. Boa noite, meus queridos. Bonsoir, les chéris. Boa noite, queridos, tá? Vou abaixar a musiquinha para começarmos. No final, volto com a musiquinha, tiramos dúvidas, conversamos mais um pouquinho, falamos aí do que vocês quiserem, de francês, do curso, de dúvidas. Tamo junto, tá? Ó, bom, la négation. Vamos ver hoje a negação. Ó, eu acabo sempre trazendo, deixa eu compartilhar aqui com vocês, imagens do que eu vou falar. Ó, vamos pensar com essa aqui. Ai, Raíssa, mas aí você fica pequenininha. É, realmente, esse é o ponto ruim, né, disso. Mas eu acho muito importante que vocês visualizem o que eu tô dizendo, sabe? Porque o francês, às vezes, num primeiro momento, parece difícil a pronúncia. Mas quando você lê o que está sendo dito, você fala, caraca, eu entendo isso aí. Então, principalmente nesse início, é muito importante que a gente visualize, que a gente também escreva, tá? Quem tá em casa aí, arruma um caderninho, já pega esse caderno para ser o nosso caderno do curso, já vai começando, aproveitem as lives, que é um material legal, um material gratuito. Então já pega um material, um caderninho, já separa aí o seu momento, quarta-feira, às 20 horas normalmente. Sempre trago, bom, obviamente aqui as aulas às vezes são níveis básicos, às vezes é o nível mais intermediário, mais avançado, então assim, não tem uma sequência, mas é um material bom que você pode pegar alguma coisinha e ir anotando aí, tá? Ai, você gosta dos slides, Fábio? Fico feliz, porque às vezes eu fico assim, será que o pessoal não tá gostando que eu fico pequena aqui? Mas é uma forma é a forma que eu trabalho, né, com os meus alunos, então eu gosto também de ter esse formato com vocês aqui. Então, ó, la négation en français. Outra coisa, gente, enquanto eu estiver falando aqui, repitam em casa, tá? Muito importante que vocês se escutem, prestem atenção em como eu faço com a boca para vocês tentarem repetir. Quanto mais próximo do que eu fizer aqui, mais certinho vocês estão falando, mas vai no tempo de vocês, tá? Não queiram também no primeiro dia falar igualzinho a mim, porque talvez não aconteça. É prática, é persistência, é com o tempo. Quando eu comecei, quando eu tava aí, onde vocês estão, eu tive dificuldade e hoje eu tô aqui. Então, que eu sirva de exemplo pra vocês, de inspiração pra vocês, tá? E assim como eu me apaixonei pelo francês, eu também acho que vocês vão se apaixonar. Então, vamos lá. Ó, la négation en français. Como que funciona a negação em francês? Bom, vou falar da principal. Temos aqui, eu coloquei ali de vermelho, a estrutura. Qual que é a estrutura? Vamos pegar o ne. Depois do ne, vamos colocar o verbo. Depois o pas. Ou seja, ne, verbo, pas. Raíssa, como assim? Em francês, gente, nós temos duas palavras para negar. No português, a gente só tem uma, que é não, né? Por exemplo, já vamos entrar nos exemplos. Vou ficar bem nos exemplos que eu trouxe ali, que eles são bons. No português, só temos uma palavra para negar, que é não. No francês, nós temos duas, tá? Gente, lembrem-se que aprender uma língua não é simplesmente pegar o português e traduzir. Não, algumas estruturas vão ser diferentes. Algumas coisas vão ter sentidos diferentes, né? É uma outra língua. Então, nessa situação, por exemplo, não é simplesmente pegar o não e traduzir para uma outra palavra. Pegar o verbo e traduzir para outra palavra. Não. Nesse caso, a formação da negação é diferente. No francês, vamos ter duas palavras. Quais são essas palavras? Ne e pas. Attention, cuidado. O ne não é ne e nem é no, tá? A pronúncia é ne. Pratiquem em casa, repitam comigo. Ne, tá? Essa é a pronúncia certinha. Então, temos ne, depois a gente vai colocar o verbo e depois o pas. Essa é a forma que a gente vai negar. Vamos ver alguns exemplos, que isso vai ficar mais claro aí se você nunca teve contato, se for a primeira vez que você tá vendo isso aqui, tá? Então, ó, por exemplo, frase afirmativa. Je suis brésilienne. Eu sou brasileira. Je suis brésilienne. Repitam em casa, tá? Bom,
Como é que vai ficar a frase negativa nesse caso? Vamos, primeira coisa, achar o verbo. Qual que é o verbo dessa frase, gente? O verbo está conjugado, é o verbo être. Ele está conjugado para a primeira pessoa, que é o je. Então, ficou je suis. Então, o verbo é suis. Esse é o verbo da frase. Localizamos o verbo. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o ne, colocar ele antes do verbo. Vamos pegar o pas e vamos colocá-lo depois do verbo. Essa é a forma de negar algo. Então, como é que vai ficar a frase negativa? Je ne suis pas brésilienne. Tá? No caso aqui, ó, brésilienne, eu escrevi porque eu sou uma mulher e tá no feminino, tá? Se você é um homem e quer falar essa frase, quem sabe como é que vai ficar aí? Vai ficar brésilien. Assim como no português, no francês também temos os gêneros. Então eu tenho que falar, né, como no português, brasileiro, brasileira. No francês vai ficar brésilien, masculin, brésilienne, féminin. Alors, la phrase affirmative, je suis brésilienne. La phrase négative, je ne suis pas brésilienne. Quer dizer, eu não sou brasileira, tá? Se eu quiser falar eu não sou brasileira, como é que eu vou falar em francês? Je ne suis pas brésilienne. D'accord? Ó, trouxe mais uma outra aqui pra gente ver com um outro verbo, que inclusive costuma dar um pouquinho de dúvida, mas depois dessa aula vocês vão ficar craque nisso, hein? Ó, por exemplo, essa aqui, frase afirmativa. J'ai 30 ans. Mentira, tá? Não tenho 29. 29 não é 30. Eu tenho 30 anos. Essa é a frase que não serve pra mim. Tá bom, daqui 3 semanas ela vai servir. Mas tudo bem, vamos falar de francês, não vamos falar de mim, tá? Eu tenho 30 anos. Lembrando que em francês, gente, como no português, a estrutura é a mesma. Eu tenho. Diferente do português, diferente do inglês, porque no inglês seria o I am, né? Eu sou. No francês, não. O francês vai seguir a mesma ideia do português, que vamos utilizar o verbo avoir, que é o verbo ter, que quando eu conjugo ele para a primeira pessoa, ou seja, quando eu vou falar eu tenho, ele vai ser j'ai. Eu tenho j'ai, tá? Outra coisa importante de falar. Em algumas partes da França, vamos escutar o sotaque j'ai. Então, você pode ouvir tanto G quanto G, tá? Em Paris, onde eu estudei, né, que foi onde eu estudei, a gente fala G. No sul da França, fala G. Então, já saibam que os dois são possíveis, tá? Eu tenho 30 anos. Como é que eu falo isso em francês? J'ai 30 ans. Tá? Falando aí mais pausadamente para vocês repetirem comigo em casa. Já sabemos como é que a gente vai formar a negação. Primeira coisa, temos 2 elementos. Segunda coisa, primeiro elemento é o ne. Ele vai aonde? Antes do verbo. Segundo elemento, pas. Ele vai aonde? Depois do verbo. Então vamos, primeira coisa, localizar o verbo. Que é o verbo e. A-I-E, né? Que significa tenho. Então, boto ne antes do e e o pas depois do e. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter, né? Não vamos olhar ali na imagem agora. O que eu teria nesse caso? Eu teria je, ne et pas. Para os franceses, pronunciar 2 vogais assim, tipo ne, e, onde tem um e e depois tem um a, é difícil. A pronúncia não flui bem. Então, o que eles fazem? Eles dão muito foco eles dão muita prioridade, muito foco para fonética, para fala. Então, para facilitar a pronúncia, a comunicação, a fala, eles tiram esse e do ne e colocam um apóstrofe. Quer dizer, eles estão fazendo uma abreviação, tá? Só isso, esse apóstrofe. Às vezes a gente olha e fala, Raíssa, tem uma apóstrofe, o que é isso aqui? É uma abreviação, tá? De base ali, o que a gente teria? Ne. Mas para facilitar a pronúncia, tiramos o e, botamos apóstrofe e a gente subentende que é o ne ali, tá? Como é que vai ficar então a pronúncia depois que a gente bota a apóstrofe ali? Vai ficar ne, tá? Então, eu não tenho 30 anos. Agora sim, essa frase é pra mim, tá, gente? Porque eu não tenho 30 anos ainda. Então, como é que eu vou falar isso em francês? Je n'ai pas 30 ans. Je n'ai pas 30
30 ans. Eu não tenho 30 anos, tá? Je, fechadinho, depois a gente vai abrir pro ne, pas 30 ans. Eu não tenho 30 anos. Tudo bem? O que eu escrevi aqui embaixo? Ó, deixa eu ver como é que eu faço pra fechar esse chatzinho, que tem hora que ele fica em cima aqui do meu... Depois eu vou falar com vocês, tá? Eu não consigo ler direito o slide, mas tudo bem. Depois eu vejo, depois eu descubro como eu fecho. Ó, vamos lá. À l'oral. Raíssa, o que é isso que você escreveu aqui? À l'oral. O que acontece, gente? Tudo que eu venho falando com vocês é a forma que vocês vão encontrar nos livros de gramática, tá? É a teoria dessa estrutura. No dia a dia vai mudar um pouquinho só, tá? Por isso que eu trouxe ali à l'oral. À l'oral quer dizer do dia a dia, de forma oral, para conversar. Como é que vai ficar isso aí? Um francês nativo, no dia a dia dele, ele vai falar desse jeitinho assim, gente. Eu trouxe os mesmos exemplos, só coloquei da forma como vamos usar no dia a dia. Como é que vai ficar? Ó, a frase afirmativa era Je suis brésilienne. Frase negativa do livro. Je ne suis pas brésilienne. No dia a dia a gente vai falar Je suis pas brésilienne. O que vai acontecer? Vamos comer o ne, tá? Quando a gente vai conversar no dia a dia. Aí você poderia me perguntar, Raíssa, mesmo de forma formal, eu não vou pronunciar o ne? Sim, tá? Mesmo de forma formal, vocês não irão pronunciar o ne. Numa conversa, num diálogo no WhatsApp, vocês vão botar o ne se for um trabalho, uma faculdade, algo muito formal, mas assim, de forma geral, não se usa o ne, tá? Atenção, cuidado, nós brasileiros, de uma forma geral, temos uma tendência ao quê? Tirar o pá e falar o ne, né? Talvez porque o ne seja parecido com o não, e aí a gente mantém o ne e esquece do pá. Pé, não pode. Aprendi isso com o professor. Pé, não pode, tá, gente? Não pode esquecer o pá. Ele é a parte imprescindível, é a parte que realmente mostra que você está falando não. Então, não se esqueçam do pá. O ne, no dia a dia, não vamos utilizá-lo. Qual é o meu conselho para vocês que estão começando? Nesse início, utilizem o ne, pratiquem o ne, formulem as frases com o ne, tá? É importante que a gente entenda a gramática de forma correta. Daqui um tempinho, quando vocês estiverem confortáveis com a negação, com o ne, aí sim, a gente tira o ne, tá? Como é que vai ficar o segundo exemplo aqui, então? À l'oral, né? No dia a dia, aqui, para quando a gente for conversar. Frase, minha dica também, caso vocês tenham dificuldade, gente, vocês estiverem formulando as próprias frases de vocês, tiverem dificuldade de formular a frase negativa, primeira coisa, joga na positiva, na frase afirmativa. Pensa, como é que seria essa frase se ela fosse afirmativa? Daí vocês vão ver que vocês vão ter mais facilidade, caso vocês tenham dificuldade com a negação. E assim que vocês tiverem a frase bonitinha formulada na forma afirmativa, coloca a negação, tá? Costuma ser um bom macete nesse início aí. Então, segunda frase, como é que ela era ali, ó? Afirmativa, j'ai 30 ans. Negativa, tradicional, né, do livro, da gramática. Je n'ai pas 30 ans. Como é que vai ficar no dia a dia? Como é que um francês vai falar isso? J'ai pas 30 ans. J'ai pas 30 ans. Até dei uma aceleradinha, vocês viram na penúltima? Vou falar um pouco mais acelerado de novo, para que vocês tenham uma ideia só de como ficaria isso de forma normal, né, dita de forma natural. J'ai pas 30 ans. J'ai pas 30 ans. J'ai pas 30 ans. O que eu tô falando? J'ai pas 30 ans. Às vezes, né, a gente assiste alguma coisa e fala assim, caraca, não entendi nada, não sei nada. Mas aí, se a pessoa repetir devagarzinho, você vai falar, caraca, eu sei sim. Então, nesse início, às vezes é só isso, a gente pegar de forma mais pausada, e aí quando a gente ficar confortável, de forma pausada, a gente acelera. Mas isso tudo, gente, eu faço com vocês no meu curso, tá? Eu pego na mão de vocês e a gente vai. Não se preocupem, tá? Bom, essa, como eu disse, é a forma principal de utilizar a negação. Ficou claro, gente? Vai me dando um sinal de vida aqui. Deixa eu ver se vocês estão bem, se vocês estão entendendo, se está claro. Foi acenando, ó. Porque minha tia tá ali
Quem mais? Parei de ver quem tava chegando aí. Oi, pessoal. Ó, vou assinar. Leone. Quem tá animado pro meu curso? Tem umas pessoas que estão quase o quê? Me enforcando. Raíssa, cadê esse curso que você fala dele? Eu não tô vendo. Vai sair, gente. Calma. Amanhã eu termino de gravar 100%. Tá ficando claro, né? Essa mãozinha, o i, vou entender que tá ficando claro. O curso tá saindo, hein? Tá saindo em algumas semanas, mas o conselho pra vocês é se inscrevam naquele linkzinho que eu sempre posto. Também tá na minha bio, para quem quiser também entrar direto no site, oibonjour.com.br. Até que falei com sotaque francês, oibonjour.com.br. Já se inscrevam, porque a partir dessa inscrição, o pessoal vai entrar em contato com vocês, para vocês terem acesso, né, às datas de lançamento, terem acesso a descontos especiais. Então, é importante se inscrever lá. Senão, pode ser que vocês deixem passar e a venda ela vai durar uns dias. Passou esses dias, acabou a venda, não sei quando voltamos, hein? Então, não fala que eu não avisei. Não percam, tá? Ó, vamos lá, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E eu tenho mais aula hoje ainda. Ó, bom, vou botar um outro slidezinho. Ai, meu Deus, eu sempre quase cancelo a live quando eu vou trocar de vídeo. Tá gostando? Ai, fico feliz. Ivanildo, merci. Esse é o objetivo, hein? Gostar, aprender, ser leve, ser prático, ser útil. Estamos aqui pra isso. Ó, peraí, parar de compartilhar. Carinha grande de novo. Não dá, gente, vou compartilhar a imagem, é importante. Favoritos, peraí, deixa eu achar. Vamos lá, ó. Vou trazer mais duas. Lembra que eu falei assim, se você nunca viu francês, talvez você tenha dificuldade. Um pouquinho de dificuldade, porque agora já é uma coisa não tão básica, tá? Mas vou trazer pra vocês, anotem o que vocês conseguirem e vamos pegar isso aí com as minhas aulas também futuras, nos cursos. Vai sair curso completo pra vocês, tá? Curso completo de 1 ano. Vai sair ateliê exclusivo, vamos praticar todo dia, quem quiser praticar todo dia comigo, 15 minutinhos. Lives no final de semana, tira dúvidas no final de semana, vai ser no ateliê exclusivo, também já vem para vocês, mas por enquanto vamos focar no que a gente está falando aqui, ó. La négation en français. Bom, já estamos um pouquinho acostumados em ter duas palavrinhas para negar, né? No francês, o que vimos agora, ne, verbe, pas. Tem mais duas aqui, muito utilizadas. Tem outras, mas essas aqui são também muito utilizadas, por isso que eu quis trazê-las. Ne e plus, tá? Ou pode ser também, dependendo, plus. Isso aí depende da frase. Ne, jamais. Ó, eu gosto às vezes de trazer o português, porque quando eu trago o português fica claro do que eu tô falando. Então, ó, ne pas seria não. Ne plus seria não mais. Quer dizer, o que quer dizer não mais? Eu não vou mais à escola. O que quer dizer essa frase? Quer dizer que eu já fui em algum momento na minha vida na escola e quer dizer que agora eu não faço mais. No francês é exatamente a mesma coisa. Você vai usar ne plus quando você vai falar de algo que você fazia, mas que você não faz mais, tá? E o ne jamais, você vai usar assim como no português, também vou trazer o português porque ajuda, quer dizer jamais. Quer dizer, não faço, nunca fiz e não vou fazer. Quer dizer, jamais, é algo que eu não faria de jeito nenhum. Jamais. Ne jamais. Tá? São outras duas formas de negar algo. Trouxe frasezinha para praticarmos. Vamos lá, ó. Frase afirmativa. Je vais à la boulangerie. Falando devagarzinho. Boulangerie. Boulangerie. Tá, podia mostrar pra vocês, tô com uns pães ali, mas tá longe. Boulangerie é a padaria, tá? Onde vamos comprar pães, enfim, padaria. Falando mais naturalmente essa palavrinha, gente, a gente vai comer o ezinho ali depois do G. Vai ficar assim, ó, boulangerie, boulangerie, como se eu comesse aquele ezinho, tá? Falando nisso, eu trago muita dica de pronúncia, tá? É um dos meus pontos principais nas aulas, nos meus cursos. Meus alunos saem falando assim, ó, modéstia à parte, eles saem falando de forma impecável, sabe? Ai, professora, eu tenho dificuldade com pronúncia. Isso eu escuto quando chegam, né? Quando saem, já tá todo mundo super confortável, com segurança, falando naturalmente. Oi, Flávia, quem tá chegando aí agora, quase no finalzinho. Depois assistam o início, tá? Vai ficar gravado pra vocês. Peguem do início aí. Bom, vamos lá. Frase afirmativa. Je
vais à la boulangerie. Eu vou à padaria. Como é que eu vou falar essa frase se eu quiser falar eu não vou na padaria, eu não vou à padaria? Já aprendemos, né? Je ne vais pas à la boulangerie. Não vou na padaria. Je ne. Cuidado, hein? E fechadinho do je, e fechadinho do ne. Depois a gente abre. V. Então é je ne vais pas à la boulangerie. Eu não vou à padaria. Como é que eu falo assim? Eu não vou mais à padaria. Quer dizer, em algum momento da minha vida eu fui, e agora eu não vou mais. Como é que vai ficar isso? Je ne vais plus. Tá? Eu não vou mais. Je ne vais plus à la boulangerie. Eu não vou mais à padaria. Tá? Bonjour. Como é que vai ficar? Tem o pessoal chegando no final, gente. Ai, às 20 horas. Tem que chegar cedo, senão vocês não acompanham a linha de raciocínio. Então, ó, como é que vai ficar com a nossa segunda forma ali, ó? Ne jamais, quer dizer, jamais, jamais. Eu não vou nunca à padaria, seria essa? Eu nunca vou à padaria, né, no português. Je ne vais jamais à la boulangerie, tá? Eu não vou nunca à padaria, seria isso. Je ne vais jamais à la boulangerie. O que eu trouxe para vocês aqui embaixo? Ó, à l'oral. De novo a conversa fica em cima aqui. Não dá para ver direito, mas vamos lá. À l'oral, ou seja, no dia a dia. Como é que a gente vai falar isso? O que vimos aqui é como vai estar no livro, na gramática, né? Vamos ver aqui no dia a dia. À l'oral. O que a gente vai fazer? Qual que é a diferença? Quem que tá aí desde o início vai poder me falar o que muda da gramática do livro pro dia a dia do francês falado? Qual é a diferença? Alguém manda pra mim aí enquanto eu aceno pra vocês. Oi, Maia. Fabi. Jundá. Eu acho que é isso. Ó, vamos lá, senão a gente vai estender muito tempo. Então, qual que é a diferença do que a gente viu até aqui, né? Dessas 4 primeiras frases aí para o que a gente vai usar no dia a dia. Bom, 3 na verdade, né? Que é o ne pas, ne plus, ne jamais. No dia a dia a gente vai comer o ne. Não vamos pronunciar o ne quando a gente estiver conversando. Então, como é que vai ficar? Je vais pas à la boulangerie. Falando mais rapidinho. Je vais pas à la boulangerie. Depois, quer dizer, eu não vou na padaria. É isso. Depois, eu não vou mais à padaria. Je vais plus à la boulangerie. Je vais plus à la boulangerie. Tá? Podemos também ligar o S no A ali, ó. Je vais plus à la boulangerie. Tá? Fazer essa ligaçãozinha do S com o A. Mas não vou entrar nisso aqui, não. Depois, eu não vou jamais, eu nunca vou na padaria. Je vais jamais à la boulangerie. Je vais jamais à la boulangerie. E vous? E vocês? Vocês vão? Qual que é a frequência? Vocês iam, não vão mais, vocês vão, vocês não vão, vocês nunca vão. Já conseguimos falar isso em francês, né? Bom, no caso trouxe só um exemplo aqui, mas enfim, poderia ser qualquer outro exemplo, qualquer outra situação. Me falem se ficou claro essa segunda parte. Como eu disse, para quem nunca viu, essa segunda parte pode parecer um pouquinho mais complicada. Mas depois do meu curso, isso aqui para vocês vai ser, ó, facile. Será facile. Oi. Deixa eu assinar para quem tá chegando no final. Gente, ficou claro? É isso que eu tinha preparado pra gente ver hoje. Se você tá começando, foca no que a gente viu no início da aula, que é o ne pas, que é a estrutura que a gente usa o tempo todo pra negar, né? Pra falar não. Isso aqui foi mais um plus que eu quis trazer, que a gente vê um pouco mais pra frente, a gente não vê bem nesse inicinho, que também é utilizado, mas não tão importante quanto o ne pas. Ne pas tem que estar assim, ó, claro pra vocês, porque toda vez que você for falar eu não faço isso, eu não como isso, eu não vou lá, você vai usar o ne pas. Só quando você for falar eu não faço mais isso,
Aí você vai usar o ne plus. Ou quando você for falar, eu nunca faço isso. Aí você vai usar o ne jamais. Tá? Deixa eu beber uma aguinha. Vou voltar com música, tá, gente? Vou voltar com a musiquinha. Vou fechar isso aqui pra vocês poderem me ver inteira. Peraí. Parar de compartilhar. Ó, gente, esse é o meu formato de aula, tá? Trago o slide bonitinho, explicadinho, tudo pra vocês verem escrito e venho falando. Não gosto de só falar, não gosto que vocês, quando vocês não podem ter acesso, né, ao que eu tô falando, porque eu acho que fica muito mais claro quando vocês têm acesso. E aí no curso, né, gravado, vocês podem parar, vocês podem rever, vocês podem salvar, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Então aproveitem, tá? Quando sair o curso, vocês começarem a fazer, aproveitem esse ponto do online, né, do digital, que permite isso, tá? No meu curso a gente vê a negação, trago vários exemplos, trago exercícios para vocês praticarem sozinhos. Eu não botei a música, falei que ia botar e não dei play. Renato, você chegou na hora que eu acabei. Você vai ter que assistir depois, tá? Vou deixar salva aí pra você. Deixa eu ver aqui. Botar uma musiquinha. Acabei. Vamos trocar uma ideia aqui, hein? Vamos ver o que vocês acharam, o que vocês querem para as próximas lives. Deixa só eu botar a música. Eu acho que já tava, eu só abaixei. Terminamos. On a fini. Oi, 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 vou assinar. Gente, dúvidas? Terminamos o conteúdo em si. Vai ficar salvo para quem tá chegando agora. Quero saber se vocês têm dúvidas sobre o que eu falei, sobre o curso, sobre qualquer coisa de francês. Digam-me se vocês têm alguma dúvida. Quel est le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour, pourvu qu'elle digère bien les suites, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Gente, é isso, tá? Então, já que tá todo mundo caladinho, espero que vocês tenham gostado. Quem chegou no final, chegou na metade, assiste do início. Tá bom, chegou atrasado, não tem problema. Se depois vocês assistirem, quem assistiu aí da metade pro final tiver dúvida, manda pra mim nos comentários que assim que eu puder eu respondo lá. Sempre que eu posso eu respondo vocês. É isso. Tá, gente? Vejo vocês na quarta-feira que vem. Estamos aqui sempre às quartas. Talvez seja um pouquinho mais tarde na próxima quarta, hein? Vou avisar nos stories. Talvez a gente tenha um convidado aí. Na próxima ou na quarta seguinte. Vamos ver o que vai rolar. Não vou dar muito spoiler, não. Mas é isso, tá, gente? Sobre o curso. Vai sair, tá saindo, tá no forno, já fica pronto pra vocês. E aí vamos passar 30 dias juntos. E depois do curso eu quero feedbacks, hein? Me enviem os feedbacks que eu vou compartilhar tudo que vocês me mandarem, tá? Gente, merci beaucoup, tá? Merci, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil pra vocês. Deixem salvo aí depois se quiser rever. Se tiver dúvida em algum momento, lembrem aí que tem esse material pra vocês aqui também, né? Tá? Bonne soirée. Meu cachorro ele sabe quando acaba a live, hein, gente? Sempre que eu falo au revoir, merci, ele já sabe que, porque eu sempre dando aula aqui, né? E eu sempre falo isso no final da aula. Então ele já entende quando meu cachorro fala francês, gente. Tô brincando não, porque é verdade. Au revoir, Marcela, merci. Vejo vocês na quarta-feira que vem, hein? Bisou, bisou. Tchau, tchau.